Olá você, meu nome é Adenilson da Silva e eu gostaria que você me acompanhasse na meditação das Escrituras. O texto em questão é Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Jesus escrevendo uma carta pessoal para o anjo que estava na igreja de Éfeso. Embora o anjo vai simbolizar o pastor dessa igreja, gostaria que você refletisse comigo como se fosse uma carta pessoal para os nossos dias, para o nosso tempo. Das 7 declarações, quando ele começa a carta, das 7, 5 ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. E a primeira carta, essa igreja de Éfeso, é uma igreja muito amada, muito querida, uma igreja que foi pastoreada e acompanhada por 2 apóstolos muito proeminentes das Santas Escrituras, o apóstolo João e o próprio apóstolo Paulo, que foi um dos fundadores dessa igreja. Dizem que a própria Maria, mãe de Jesus, reunia e congregava na igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha a atenção do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele começa dizendo que conhecia as obras dessa igreja. É fato que o Senhor Jesus, ele, diferente de qualquer pessoa ou diferente de nós mesmos, ele nos conhece intimamente. Ele não nos conhece de forma genérica, de forma superficial, generalizada. Ele nos conhece de forma particular, características ímpares que são de nós. E às vezes pode nos assombrar quando ele fala assim: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Porque nós esperamos que sejam ocultadas as nossas debilidades, as nossas falhas, os nossos erros. Mas parte de ele nos conhecer compreende também saber onde estão as nossas vulnerabilidades. Nenhum ser humano é um robô com 100% de assertividade. E quando ele diz que nos conhece, ele tem um diagnóstico ao nosso respeito. Ele não tem uma impressão, ele não tem uma vaga ideia de quem nós somos. Isso tem as pessoas, isso tem quem nos cerca, quem está à nossa volta. Até nós mesmos podemos ter uma ideia distorcida de quem somos. Mas Jesus não. Jesus conhece as nossas obras. Ele fala assim: eu sei, conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo. Eu sei da sua perseverança. Eu sei que você não tolera pessoas más. Ou seja, ele elogiou o trabalho. Um trabalho árduo não é um trabalho inconstante, é um trabalho que tem uma cadência. É um trabalho que tem uma continuidade. Fala a respeito de uma virtude que pouco nós encontramos hoje. Pessoas, elas, na primeira dificuldade, ela interrompe um processo, seja de um regime, uma dieta, um plano de estudo, uma melhoria a respeito dos seus próprios sentimentos, se autoconhecer, se perceber. Aconteceu algum infortúnio ou alguma intempérie, aborta. Mas a igreja de Éfeso não. A igreja de Éfeso tinha um trabalho árduo. Ele fala também que por causa do nome de Cristo, no versículo 3, essa igreja continua perseverando. É uma característica notável que podemos aplicar nos nossos dias, porque o nome de Cristo hoje tem sido banalizado. E nos associar, às vezes, com o nome Jesus, pode nos tirar de oportunidades, pode até nos excluir de um certo tipo de grupo, seja no trabalho, na faculdade, seja na escola, seja até mesmo dentro da família. Às vezes, nos associar a Cristo nos desfavorece. Mas aqueles que recebem essa primeira carta do Senhor Jesus, é notado: eu sei que você tem perseverado em favor do meu nome. Entretanto, no versículo 4, ele tem um contra ti. Esse porém, às vezes nos pega um pouco, desprevenidos. E às vezes nós não queremos ouvir o porém tem um contra ti. Esse é o momento que nós enxergamos uma verdadeira amizade de Cristo com quem ele está se correspondendo na carta.
Você tem amigos que pode dizer assim, olha, eu tenho contra você, eu tenho algo para dizer, e fala com amor, fala, olha, você tem isso de positivo, mas você tem tomado esses caminhos errados, esses caminhos errôneos. E foi o que Jesus ele escreveu, ele diz assim, eu tenho porém contra ti que você abandonastes o primeiro amor. Às vezes nós já estamos há tanto tempo fazendo as mesmas coisas, virtuosas, legítimas, legais, mas falta em nós o amor primário com o que nós fazíamos aquelas coisas. Parece que os nossos olhos não brilham mais quando a gente ensina, quando a gente advoga, quando a gente medica, quando a gente dirige, quando a gente materna, quando a gente educa. Parece que falta paixão, aquela vibração que existia outrora. Parece que vai se esvaindo. E Jesus fala, você deixou o primeiro amor. Na fé também. Na fé, muitas das vezes a gente pode viver uma fé morna, uma fé sem paixão, sem vida, sem gana, desculpe a expressão, sem fogo. E isso é o que o Cristo da igreja de Éfeso tem contra ela, que deixaste o primeiro amor. Só que ele diz assim, olha, vai lá, lembra da onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Lembrar é algo que nós precisamos pôr em prática. Nós vivemos tão no automático, vivemos tão às pressas, vivemos de forma tão acelerada, que falta-nos tempo para parar e lembrar. Lembrar é um exercício. Lembrar é um exercício. Percebe que quando você perde alguma coisa, você se esforça para tentar recordar. E há um entusiasmo por sua parte quando você lembra onde está. Então, você corre de encontro para o lugar onde houve aquela perda. Essa é a mensagem do Senhor. Ele, no final, no versículo 7, ele termina dizendo assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse é o prêmio para quem ouve a voz do Senhor. Eu gosto de pensar do seguinte, que precisamos pedir ao Espírito Santo para nos fazer ouvir a voz dele. Senhor, faça-nos ouvir a tua voz. Não é porque ele deixou de falar, jamais. O Espírito Santo e o Mestre está escrevendo cartas dia após dia endereçando a nós. Será que nós estamos ouvindo ou lendo o que está escrito nela, nas Escrituras, o que o Espírito tem falado aos nossos ouvidos, ao nosso coração? Ou deixamos para lá, deixamos as coisas passarem e ouvimos tantas opiniões, ouvimos tantas coisas e deixamos de ouvir quem tem um diagnóstico, não uma impressão, não uma opinião ao nosso respeito. Quem tem um diagnóstico fechado sobre nós. É para essa pessoa que nós devemos correr e falar, me diz, eu quero ouvir, o que devo fazer? Qual é a rota que eu devo tomar? O que eu posso fazer para corrigir? E não só isso, ele nos dá um prêmio para vencermos. Para essa igreja, ele dá o fruto da árvore da vida. O fruto da árvore da vida tira todo o mal, tira toda a doença, nos revigora, nos faz ter vida, faz a nossa pele ruborizar de novo, faz nós termos cor nos olhos, ter paixão novamente. É esse prêmio que ele nos dá para nós, um alimento que só ele pode dar, só ele tem, só ele consegue prover. Nada que o mundo pode nos oferecer como opção de nos nutrir nos deixará satisfeito por muito tempo. Mas se comermos o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus, nós mataremos a nossa fome. Mas é uma fome que ela vai voltar. Sempre uma fome, uma fome, uma fome pela comida que só Cristo pode nos oferecer. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te conduza a essa jornada de entendimento. Que Ele conhece as tuas obras. Volte às primeiras práticas. Lembra do seu primeiro amor. Ouça a voz do Espírito Santo e se alimente do fruto que só Ele tem para saciar a tua alma. Amém?